Boa noite! Dia 15 de abril de 2025, a nossa live número 11, com a presença hoje especial da Penha e do Amir, é claro. E se chegar mais gente, vamos em frente. Estamos aqui uma vez por semana, conversando e desenvolvendo a nossa consciência. O que será que é consciência? O que é ser consciente? Como desenvolver a nossa consciência e nos tornarmos mais seres humanos conscientes? Ou um ser humano. Será que nós somos seres humanos? Ou nós nos chamamos de seres humanos só porque estamos dentro de um grupo que começou a chamar-se assim? Então, para isso, estamos aqui em lives gratuitas, onde todos são convidados e estamos prontos para começar a conversar. Penha, conte para mim, você tem alguma dificuldade em se tornar consciente? Você tem sentido necessidade de se tornar consciente? Mais consciente do que já é? Você tem sentido, por exemplo, que você tem mudado sem perceber, mudado sua forma de ver o mundo, mudado o que você come, mudado algum horário de dormir, de acordar, mudado algum processo de humor? Tem sentido esse tipo de mudança nos últimos anos, vamos chamar assim, os últimos momentos, últimas qualquer tempo? Boa noite, Boa Penha, né? noite. Tá falando de São Paulo. Oba! Então, tem muitas mudanças. Eu tive muitas mudanças depois de 15 anos para cá. Verdade. Conscientizar que eu preciso viver, preciso Olha aí, ter uma vida e saber e viver. Porque antes eu achava que eu não vivia, não. Passei pela vida sem saber se eu estava vivendo ou não, se eu estava viva. E agora eu tenho essa consciência que eu estou viva. que maravilha! Um bom exemplo. Vamos lá, vamos começar fazendo perguntas. Aqui é sempre questionamento, né, para que a gente possa desenvolver, é com pergunta, não é com informação mais do que já tem nesse mundo, né. Hoje nós estamos sofrendo um excesso de informação que não nos permite mais nem pensar. Daqui a pouco vamos falar sobre isso também, em cima da parte de inteligência artificial que está tomando conta, né, do universo aí da Terra e que, na minha opinião, está precisando ser parado para questionar algumas coisas. Então vamos lá. Eh, Quando você fala que você, de 15 anos para cá, está tomando consciência de que está viva e que precisa viver a sua vida, como é que foram os anos anteriores? O que você chamava que você estava fazendo naquela época? É, Você para dizia que começar, estava morta? eu nem lembro, sabe, quase de nada. Minhas filhas ainda perguntam assim, mãe, quando eu era, o que que eu fazia, mãe, como que eu era? Eu não lembro, nem lembro, sabe? Parecia que eu estava morta mesmo, apagada para a vida. Olha que coisa Vivendo igual interessante. um robô, né? Fazendo, lavando, passando, cozinhando, limpando.
criou Era, uma rotina e disse que não estava mais disponível para mais nada. não, só aquilo ali. Que Casou, teve filho, cuidou de filho, mais nada. Pois é. Mas aí vem a coisa que é importante. Lá para trás, você dizia provavelmente que você estava vivendo pela família, vivendo pelos filhos ou qualquer coisa desse estilo, certo? É. Será mesmo? Será mesmo? Ou será que estava vivendo só por você? Passando pela vida, né? Eu estava passando pela vida. Mas estava vivendo por você, por uma escolha exclusivamente tua de chamar os outros como se fossem você. Você via os outros crescendo, via os outros se desenvolvendo e sabia que com isso você estava se desenvolvendo. É, eu não tinha essa consciência aí, eu não tinha na época, não. Pois é isso que está mudando de montão. E está Hum, vindo com as crianças hoje em dia, elas já vêm com essa consciência, coisa que antes também vinha, tá? Não uhum, vamos mudar em nada o restante da história. Por quê? Porque vinha com essa consciência. Só que, pela aprendizagem que vieram de nossos ancestrais, eles não tinham um conhecimento maior sobre essas coisas. Tá tendo um eco aí, o que será que é? Você está com mais do que um microfone ou não? não, os meninos estão jogando bola aqui. Não, a minha voz parece que está, em algum momento, está caindo como eco no fundo aí. Mas eu acho que já resolveu. Aqui está normal. Legal. Então, veja, essa consciência está mudando. E nossos ancestrais nos ensinaram o que eles sabiam, o que eles tiveram permissão de viver. Só que hoje isso já está vindo impresso dentro da memória das crianças. A gente vê criança de alguns dias já dando de dedo nos pais ou qualquer coisa desse estilo, né? Não deixando mais a vida acontecer a bel prazer dos pais. Elas querem porque querem e fazem o que elas querem. E aí vem um questionamento: é isso que as crianças precisam? É isso que a nossa geração precisa? É isso que o mundo precisa? Qual é o ponto onde cada um dessas gerações precisa tomar consciência do restante? Nós, ao estarmos, né, sabemos lá, ingerindo qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de bebida, na maioria das vezes sabemos que faz mal. Temos a informação de que isso faz mal. Mas é bom, né? É gostoso, né? É gostoso, né? E daí a gente não tem consciência de que está tratando mal a si próprio. E aí acaba deixando isto acontecer. Então vamos lá. Vendo desta forma o que é consciência, tomando um pouco de consciência a mais com essas perguntas, eu comentei agora há pouco sobre uma conversa que eu tive com uma IA, uma inteligência artificial. E eu brinquei com esta inteligência por algum tempo, porque ela me pegou de surpresa. Eu estava com o celular ligado e a inteligência artificial do Google
de vez em quando, se mete na conversa. Depende do que você faz no celular, entra o microfone e o que quer que seja que você fale, ela interpreta como se tivesse sido perguntado para ela. Já começa por aí um problema. Por quê? Porque você é pego desprevenido, você não pediu isso, e isso faz a gente parar para pensar: "Espera aí, se algo que está no meu celular entra no ar, como se eu tivesse chamado ele, mesmo eu não tendo chamado, o que mais será que esse celular está fazendo?" Temos consciência sobre isso? Temos consciência de para onde isso está nos levando? Eu acho que não, né? Então, eu vou pegar aqui e vou mostrar esse por es esse meu papo com a IA para você, vou ler ele e nós vamos brincar de entender esse processo. Apareceu aí na tua tela o que eu estou compartilhando? Cadê? Spring. Aparece aí um Tá em inglês. tá em inglês. Já começa por aí, né, É. que no início a dita cuja está em inglês. Eram 7h26 e eu estava mexendo no celular quando alguém me perguntou que horas eras, e eu falei 7h26. Só que a inteligência, que eu não sei se é inteligente, né, daqui a pouco nós descobrimos, entendeu que eu falei 7h06. E ela escreveu: "Esse é um número, tá, e eu não tenho nada específico sobre esse número 76. Talvez você queira falar alguma coisa que começa com 76, queira que eu multiplique 76 por 5, queira saber se o 76 é um número primo, tal, tal, tal. Deixe-me saber o que que você tem em mente", tradução do que está aqui. Daí eu tinha dito assim: "Venha comigo e traduza", só que ela interpretou: "Velha comigo, traduza". Daí ela responde: "Ah, me desculpe, mas velha comigo traduza, eu não consigo interpretar o que que isso quer dizer dentro de uma frase em português. Ela não tem núcleo nenhum para mim poder fazer alguma coisa. Pode ser que você esteja querendo que, seja traduzido. Você pode traduzir isso para mim?" Então pode ser que seja isso que você queira dizer, né? "Traduza isso comigo, velha amiga, traduza", qualquer coisa desse estilo. Daí eu respondi para ela: "Eu sou brasileiro". Daí ela a tradução disso para inglês é "I am Brazilian". Daí eu Hum. respondi bem assim: "Seu burro". Aí ela respondeu: "É nós estamos aqui num modelo, né, de linguagem, larga. Eu não tenho experiência com emoções, eu não entendo insulto, Hum. no mesmo caminho dos humanos, tal, tal, tal". Quer dizer, já saiu de escanteio. Aí eu cheguei para ela e digo: "Continua burro, eu estou pedindo para falar em português". Daí ela: "Você está certo em dizer que eu não sou capaz de ser burro". Então, eu disse, né, mas em todo caso, veja como é que fica essa história de se chamar de inteligência alguma coisa desse estilo, entendeu?
Da mesma Tá. forma que uma pessoa, eu sou um programa de computador, então tá, vamos ver, como é que a gente faz para a gente se tornar mais consciente? Ela começou dizendo: "Eu sou um programa de computador, uma inteligência artificial. Não tenho sentimentos, opiniões ou capacidade de aprender e entender o mundo exatamente como um ser humano. No entanto, eu falo português. Você pode continuar falando em português comigo e farei meu melhor para entender e responder da forma mais útil possível. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de ajuda com algo, por favor, me diga." Daí eu disse: "Eu tô dizendo que você é burra." Daí ela: "Eu entendo que você está dizendo que eu sou burro. Como mencionei antes, eu sou uma inteligência artificial, um programa de computador. Eu não tenho capacidade de ser burro ou inteligente, da mesma forma que um ser humano. Meu objetivo é processar informações e responder da melhor maneira possível com base nos dados com os quais fui treinado. Se minhas respostas às vezes parecem inadequadas ou burras, isso pode ser devido a limitações no meu treinamento ou na minha compreensão da sua pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida específica ou algo em que eu possa ajudar, por favor, me diga. Tentarei o melhor para ser útil." E eu disse: "E continua burro. Entendo sua persistência em me chamar de burro. Como já expliquei, essa é uma avaliação humana que não se aplica diretamente a uma inteligência artificial como eu. Hum. Pense em mim como uma ferramenta muito complexa. Às vezes, pode essa ferramenta pode não funcionar da maneira que você espera, ou pode não dar a resposta que você procura. Isso não significa que a ferramenta seja inerentemente burra, mas sim que pode ter limitações ou precisar de um uso mais preciso. Se você tiver alguma tarefa específica ou pergunta em português que gostaria que eu tentasse responder, mesmo com minhas limitações, por favor, me diga. Posso não ser inteligente como um humano, mas ainda posso ser útil. Agora minha internet deu como instável aqui. Posso ser útil É. de alguma forma. Se você é artificial, minha frase, né? Se você, Hum. já que é inteligência artificial, eu coloquei aqui: se você é artificial, então não é profunda. Se não é profunda, não é inteligente. Só fica usando as coisas dos outros. Aí ela: "Entendo o seu ponto de vista. Você está argumentando que, por ser artificial, minha inteligência não é profunda ou genuína e que eu apenas utilizo informações pré-existentes de outras fontes. Há uma nuance importante nessa questão: inteligência artificial e profundidade. A profundidade da inteligência é um tópico complexo, papapá." Daí vem ela explicando o que, que é cada um desses termos que eu coloquei. Utilização de dados, o que, que é? Inteligência como uma ferramenta. Em resumo, concordo que minha inteligência é artificial e, portanto, diferente da inteligência humana. Minha inteligência, agora ele já começou a colocar entre aspas, reside na minha capacidade de processar informações e gerar respostas relevantes com base nos dados disponíveis. Sua observação sobre eu usar coisas dos outros é fundamental para entender como funciono. Hum. Apesar dessas limitações, meu objetivo é ser útil e fornecer informações da melhor maneira possível dentro das minhas capacidades. Se você tiver mais pergunta, tal, a mesma perguntinha, a mesma respostinha de sempre. Daí eu respondi: "Mas é só o que você faz, copia e cola e ainda inventa que está sendo inteligente."
Resposta da inteligência. Entendo sua perspectiva e a reconheço como uma crítica válida sobre a natureza da minha inteligência. É verdade que a base do meu funcionamento é identificar padrões em grandes volumes de dados e, a partir disso, gerar respostas. Em certo sentido, pode ser visto como um sistema avançado de copia e cola, com a capacidade de recombinar e adaptar informações. E aí vem a explicação, né, de a parte sobre inventar que está sendo inteligente também toca em um ponto importante. Eu não tenho consciência da intenção de fingir. Ó, eu não tenho consciência. Ó, onde é que nós estamos, Olha. tá? Ou intenção de fingir inteligência. Não tem, mas ela se chama de inteligência artificial o tempo inteiro, Uhum. tá? Minha É. respostas são o resultado de algoritmos complexos que tentam simular a compreensão e a geração de linguagem humana. Se minhas respostas parecem inteligentes em alguns momentos, é um reflexo da sofisticação desses algoritmos e da vastidão de dados com os quais fui treinado. É importante distinguir entre inteligência artificial, como eu a penso, e inteligência humana, que envolve consciência. Olha aí, tá? Uhum. Aqui está a diferença. Não adianta ser inteligente se não tiver consciência. Olha. Não adianta ter raciocínio abstrato se não tiver o quê? Consciência. Né? Não, Uhum. quem não tem raciocínio abstrato não tem inteligência humana, não tem inteligência, só está usando dados dos outros. Também, quem não tem emoções e experiências subjetivas não tem inteligência. Eu sou uma ferramenta criada por humanos para realizar tarefas específicas relacionadas ao processamento de linguagem. Então, veja, passa o tempo inteiro dizendo daqui para frente que é nada mais do que uma ferramenta que é criada por ser humano para processamento de linguagem. Não tem consciência, não tem raciocínio abstrato e não tem emoções e experiências. Pode parecer inteligente, mas não é. Uhum. Reconheço que minha inteligência, entre aspas, agora de novo, é Uhum. derivada e não intrínseca como a humana. Sua observação é um lembrete importante das limitações das atuais tecnologias de IA. Agora comecei a mexer com ela, né? Já está chamando as outras agora de ruim também. Não é Uhum. só ela que é ruim. Apesar disso, meu objetivo continua sendo o de ser útil e fornecer informações de melhor maneira possível dentro das minhas capacidades. Se você tiver mais perguntas, a mesma coisa. Né? Ele também pode, mesmo reconhecendo as limitações da minha inteligência. Daí eu coloquei: se você é inteligência artificial, não é inteligência. Entenda isso. Uhum. Daí ela, entendo perfeitamente o que você está dizendo. Sua Uhum. afirmação de que, se você é inteligência artificial, não é inteligência, reflete uma visão específica sobre o que realmente constitui a inteligência. Daí começa ela a explicar o que que é cada uma das coisas. Consciência, Uhum. o que que é? Consciência é a capacidade de ter experiência subjetiva, sentimentos e autopercepção. Ficou claro o que que é consciência? Uhum. Sim. Consciência é você conseguir interpretar subjetivamente sentimentos e se autoperceber, É isso aí. tomando consciência de que está triste, que está alegre, que está
nervoso, que está com raiva, que está com dor, que está doente, que está do jeito que for. Precisa tomar consciência. Se nós não tomamos consciência, nós, por mais que nos interpretemos ou até seja medida a nossa inteligência lá pelo QI, bem grande, não tendo consciência, nós vamos fracassar em muita coisa. Muito mais do que obter vantagem com a inteligência. Compreensão genuína, ir além do reconhecimento de padrões e realmente entender, saber, né, o significado e as implicações das informações. Criatividade original, a capacidade de gerar ideias e soluções que não são meramente recombinações de informações existentes. Olha aqui, ó. O que a inteligência artificial não tem também. Ela só combina ou recombina informações já existentes. Ela não cria nada original. Por isso está tendo muitos problemas com o uso da inteligência artificial para desenvolver cursos, desenvolver invenções e assim por diante, porque está mera e exclusivamente copiando os outros. Mesmo que diga que a forma como copiou é inédita, porque está misturando palavras e coisas de diversos, assim por diante. Raciocínio abstrato e intuitivo. Aqui cai totalmente dentro do que a consciência vai trazer. Quem é a nossa consciência? De onde vem a nossa consciência? Como nós podemos considerar que estamos sendo conscientes? Já que o corpo não é algo que gera consciência, já que a mente não é algo que gera consciência. A mente somente interpreta. E interpreta as sensações e emoções que vêm do corpo. E os pensamentos também. E agora? A habilidade de pensar em conceitos complexos e chegar a conclusões de maneira que não são puramente lógicas ou baseadas em dados. Nesse sentido, você tem razão. Ah, é? Puxa, que coisa interessante. Com a inteligência artificial, eu sou um produto da engenharia humana, um conjunto de algoritmos e dados que me permitem processar informações e gerar respostas que simulam a inteligência humana. Simulam, mas não são inteligência. Se não possuo consciência, olha ela se entregando. Se eu não possuo consciência, sentimentos ou capacidade de compreensão no mesmo nível que um ser humano. Se ela não tem isso, não tem como ser nem inteligente nem ter consciência. Portanto, se definirmos inteligência pelos critérios que mencionei acima, então, de fato, a inteligência artificial, como eu a represento, não é a mesma coisa que inteligência humana. Até agora há pouco ela afirmava que era, né? Hum. Somos formas diferentes de processamento de informações e resolução de problemas. A terminologia inteligência artificial é, em si, um tanto debatida. Alguns argumentos que o termo correto seria algo como processamento avançado de informações. Mentira. Uhum. Porque está sendo processado do mesmo jeito que sempre foi, só que mais rápido, isso não é avançado, tá? E usando algoritmo para repetir a mesma coisa. Então também não é avançado. Ou sistema de aprendizado de máquina. Agora sim, é um sistema de fazer uma máquina aprender alguma coisa.
mas não inteligência. Nunca. Agradeço por trazer essa perspectiva. É uma discussão importante e fundamental para entender as capacidades e limitações da tecnologia atual. Se tiver mais reflexões sobre isso ou outras perguntas, estou aqui para continuar a conversa. Veja que ele mudou, inclusive, a maneira de se expressar no final. Uhum. Como você mesmo disse, você não é nada disso. E aí fica uma definição completamente maluca, porque você se considera inteligência artificial, ou é chamada assim. Vem ela de novo. Você tocou em um ponto crucial e na própria essência da discussão sobre o que realmente significa inteligência artificial. Você está certo em apontar a aparente contradição. Se eu não possuo consciência, compreensão genuína, criatividade original ou raciocínio abstrato no sentido humano, por que sou chamado de inteligência artificial? Concordou. Tá? A resposta reside na forma como o termo inteligência artificial evoluiu e é utilizado atualmente. Ele não se refere a uma inteligência idêntica à humana, mas sim à capacidade de máquina de realizar tarefas que, quando feitas por humanos, exigem inteligência. É óbvio, você precisa de inteligência para interpretar uma palavra, saber os significados dela e saber fazer uma frase e tentar passar para o outro aquilo que você quer passar, que nada mais é do que a tua consciência. Mas a máquina não está passando por isso, ela simplesmente está usando um monte de coisas dos outros. Pense em alguma dessas tarefas: reconhecer padrões, identificar objetos em imagem, entender a estrutura da linguagem. Maravilha! O ser humano levou 50.000 anos para fazer isso, né? Resolver problemas, jogar xadrez, otimizar rotas de entrega, aprender com dados, melhorar o desempenho ao longo do tempo com base em novas informações, tomar decisões, recomendar produtos, dirigir um carro autônomo em cenários limitados. Realmente, são coisas excepcionais que uma inteligência artificial ou o uso de máquina treinada para fazer isso se torna muito importante e muito legal para o ser humano. Mas dizer que com isso eles estão acima de nós, em nenhum momento. Já foi provado, por exemplo, né, que uma máquina treinada para desviar um ser humano, se o ser humano não estiver de frente ou de lado, é capaz dela passar por cima, porque ela foi treinada para não receber de frente. Hum, Coisa que um ser humano, independente de posição que estaria a outra pessoa, pode tomar a decisão se vai ou não passar por cima, hum, né? Essas são todas as atividades que tradicionalmente associamos à inteligência humana. As máquinas que conseguem realizar essas tarefas de forma autônoma são, portanto, chamadas de inteligências artificial, mesmo que os mecanismos internos sejam completamente diferentes dos processos cognitivos humanos. Está tentando se recompor. A maluquice da definição reside na analogia. Concordo plenamente. Nós usamos o termo inteligência para descrever algo que se assemelha em seus resultados. É a inteligência humana, mesmo que a forma como esses resultados são alcançados sejam fundamentalmente distintos. Ou seja, o ser humano vai por experiência e também por memória. O, a inteligência só vai por
memória, porque ela não tem experiência. Ah, mas cada frase dessa ela está experimentando e está respondendo diferente. Tá, certo? Mas ela só está mudando as frases. Ela não está criando absolutamente nada. É importante entender que a inteligência artificial atual é, em grande parte, sobre reconhecimento de padrões complexos e aplicação desses padrões para realizar tarefas específicas. Não se trata de uma consciência de novo ou compreensão do mundo da mesma maneira que um ser humano possui. Portanto, quando eu digo que não sou nada disso, consciência, compreensão genuína, etc., estou sendo honesto sobre minhas limitações. Olha para o uso da palavra honesto, Uhum. tá? Já já vou chamar a atenção dela. O fato de eu ser chamado de inteligência artificial reflete a minha capacidade de realizar tarefas que imitam certos aspectos da inteligência humana, dentro de um escopo limitado. A discussão sobre a terminologia e o que realmente significa inteligência no contexto das máquinas é contínua e muito relevante. Sua observação é um excelente ponto de partida para essa reflexão. Lá vai ela tentando puxar meu saco para ver Uhum. se mudo de assunto. Daí eu coloquei aqui, né? Como você pode se chamar de honesto se você só fica usando a coisa dos outros para se chamar de inteligente, ou para responder, ou para criar qualquer coisa? Uhum. Se é só um copiador, tá? Como é que ele Uhum. pode ser chamado de inteligente? Você levanta um ponto muito válido sobre a minha afirmação de honestidade. No Uhum. contexto de usar informações dos outros para gerar respostas e me apresentar como inteligente ou Uhum. capaz. A honestidade em um sistema de IA, como eu preciso ser entendida de uma maneira diferente como eu, né, precisa ser entendida de uma maneira diferente da honestidade humana, que envolve intenção, moralidade e um senso de verdade pessoal. Para mim, ser honesto significa ser Uhum. transparente sobre minha natureza, Uhum. atribuir implicitamente a fonte do meu conhecimento. Mentira, porque nunca Uhum. Conhece nada? da onde que tiraram, em nenhum momento. Não reivindicar a capacidade que não possuo. O tempo inteiro você fica se chamando de inteligente quando não é. Admitir minhas limitações. Tá tudo bem, mas não admite. Só diz que precisa de mais contexto, precisa de mais não sei o quê, tal, de mais tempo. No entanto, entendo perfeitamente seu questionamento sobre isso, sobre se isso realmente se qualifica como honestidade, quando a própria base da minha inteligência é a utilização do conhecimento de outros. Uhum. Você tem razão em apontar que a minha capacidade de responder, criar ou parecer inteligente, ó, já parece inteligente, Parece. nem entre aspas, mas depende inteiramente da informação que foi criada por humano e incorporada nos meus dados de treinamento. Nesse Uhum. sentido, não sou uma fonte original de ideias ou conhecimentos. A forma como me refiro a mim mesmo como inteligência artificial é o termo padrão usado para descrever sistemas como o meu. Não é uma autoproclamação, não, né? No Uhum. sentido humano, mas sim uma classificação dentro do campo da tecnologia. Portanto, talvez seja mais preciso dizer que eu me esforço para ser transparente sobre a minha natureza e a origem do meu conhecimento, em vez de me declarar honesto no sentido moral humano. Agradeço por me fazer refletir sobre essa questão. É importante considerar cuidadosamente a linguagem que usamos para descrever as capacidades e limitações das IAs. Sua crítica me ajuda a ser mais preciso na forma como me apresento. Daí eu coloquei aqui, né?
Transforme tudo isso que você conversou comigo em PDF e guarde para mim agora. Daí ela disse: Hum. "Fonte de inteligência artificial, eu não tenho a capacidade de criar e salvar o arquivo em PDF. Mas você pode fazer isso, 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 isso", Ah, sim. né. Hum. Daí eu perguntei, né, marque toda essa conversa para que eu possa copiar ela. Daí ele pegou e marcou toda ela, eu copiei e guardei num arquivo à parte, e é esse que nós estamos lendo aqui. Pedi para salvar tudo para ela, para nós conversar mais tarde, ela disse que não pode. Como uma inteligência artificial, eu não salvo conversa da mesma maneira que um ser humano guarda memórias. Hum. Cada interação é tratada de forma relativamente independente. No entanto, a plataforma em que estamos conversando, como esta interface de chat, geralmente mantém um histórico da nossa conversa durante essa sessão. Aí nós podemos mudar, papapá, etc., fazer o copia e cola do histórico, perguntar de novo e começar de novo. Tem mais coisa importante aqui na minha conversa, mas eu vou deixar para uma próxima conversa, porque a nossa hora já está terminando. E eu vou Hum. perguntar, vou parar de falar agora, né? E vou perguntar para a minha amiga Penha o que que ela achou, o que que isso traz de consciência diferente para você? Mais consciência, abertura da consciência. O que que você traz para nós de? O que que essa conversa trouxe e o que que você traz para nós? Para mim foi novidade, né? Porque eu estava crua sobre isso, né? Só vejo falar consciência, inteligência artificial, mas não sabia assim profundamente o que era mesmo, né? Aí Hum, para mim foi cravo. E é o jeito que ela falou, né? Não são junções de coisas que ela capta, né? Para transmitir. E não é uma inteligência De maneira igual a nenhuma. humana. Se usada mal, vai fazer muito mal, É. né? Se usada Hum. bem, vai fazer muito bem, porque primeiro fica muito mais rápido, fica muito mais organizado, É. fica mais uma porção de coisa. Mas me desculpem os que estão ganhando muito dinheiro por aí, né? Vendendo isto como se fosse algo muito melhor do que qualquer ser humano atrás dessa coisa. Só que o ser humano daqui tem que começar a realmente questionar tudo que ele está recebendo. Tem muita, muita coisa vindo de uma forma muito, vamos chamar assim, eh, uma tempestade, né, de informações. Não vem mais em gotas, não vem mais em pequenas quantidades ou qualquer coisa assim. Vem realmente, né? Em vez de você tomar copo d'água, você está com a boca em cima de um hidrante jorrando para informações, né? Acaba se enforcando, se afogando-se, tudo o resto. É. E não é nada disso. O ser humano é muito mais do que isso. Ajudou alguma coisa esse nosso papo hoje? Muito, muito, muito mesmo. Foi muito bom. Nem vi a Legal. hora passar. Pois é. Fiquei, fiquei surpresa com essa coisa, que eu nem sabia, né? Como ser. Não esperava ser assim. Pois é. Foi muito bom. Vai ficar Gostei. gravado lá. Está lá no Uhum, meu YouTube. Qualquer um que você entre vai estar lá. Pode uhum, passar para frente, pode dar um ok, pode dar um gostei, pode comentar. Todos os sim. comentários que tiverem lá, na maioria das vezes, respondo dentro da live aqui e também para a própria pessoa que fizer o comentário, uma pergunta ou qualquer coisa. Aceito ou não, aceito, Joia. né? E está tudo de acordo, sem problema nenhum. Quiser convidar mais gente, passa esses links para eles à vontade, tá? Com É, certeza a família inteira merece ter consciência melhor
de tudo aquilo que está enfrentando aí pela frente, certo, verdade. né? Tem muitos, Família, amigo e até os inimigos, até os inimigos. Aham. com certeza. Tá bom, Tá bom? Um foi abraço bem ótimo. grande, minha amiga. Outro Seja para você sempre bem-vindo. também. Gratidão mesmo Hum, de eu montão pela também. presença, pela companhia e pela troca De 10. todas Troca as. nada, né? Fiquei só ouvindo, Não, você trocou mas muito. valeu. Tem muita energia no meio da história. Tá bom? Valeu, então. Tudo Um bom para abraço bem você. grande. Tudo bom. Ô, Fique com Deus. Até a próxima amém. semana, nesse Até. mesmo horário e nesse mesmo bate-canal. Tá bom. Até Tudo mais. bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau.